Para os profissionais e seus mecânicos, esse é um desafio interminável. Eles sempre estão ajustando e fazendo testes. Quando eles têm uma ideia ou acham que uma peça deve ser trocada, eles fazem todos os testes com um cronômetro e veem a resposta do piloto. Um piloto profissional só vai andar com a moto quando ela estiver bem ajustada do jeito que ele gosta. Daí ele começa a fazer mais testes porque ele tem que ter tudo ajustado, já que a indústria do motociclismo está sempre aprimorando a tecnologia para aumentar a velocidade da moto. Portanto, sempre há algo de novo para se tentar e melhorar. Então, se quiser pilotar como um profissional, você tem que entrar em sintonia com sua moto e manter uma harmonia no relacionamento entre homem e máquina. Ciência das técnicas e estilos. Um principiante não correu bastante para desenvolver seu estilo pessoal de pilotar. Um estilo pessoal de se pilotar é como uma impressão digital ou a voz de uma pessoa. Não existem duas totalmente parecidas. Quando você estiver assistindo a uma corrida de motocross, mesmo que você não saiba que roupa seus amigos estão usando, você pode localizá-los na pista através do estilo deles. Um piloto que não leva o motocross muito a sério, também não leva a sério as técnicas e o estilo de corrida dele. Ele apenas pilota a moto, e o estilo ou manobras que saírem na hora são suficientes para ele. Mas aquele que realmente leva a coisa a sério percebe que suas técnicas, costumes e estilos são a base para conseguir ser mais competitivo. Nesta parte do vídeo vamos mostrar várias técnicas e estilos mais comuns. Todos os profissionais usam essas técnicas. Por quê? Porque elas dão mais controle para eles e simplesmente dão certo. Agora lembrem-se, essas técnicas são as mesmas para todos os profissionais, mas cada profissional tem o seu estilo pessoal. Então, se você quiser pilotar como um profissional, você precisa desenvolver e adaptar essas técnicas à sua maneira. Uma coisa que eu reparei é que os amadores não se movimentam muito na moto. Eles colocam muita atenção na parte superior do corpo e tentam ficar o tempo todo estáticos em cima da moto. Essa tensão na parte superior se concentra no pescoço, ombros, peito, costas e braços, até mesmo na cabeça. Relaxe a parte superior do seu corpo ao máximo para que possa se movimentar junto com a sua moto. Concentre toda a sua força nas suas pernas e deixe a parte superior do seu corpo se adaptar à moto e não contra ela. O seu corpo e a moto vão funcionar melhor assim e também vão manter um centro de gravidade baixo. A arte correta de pilotar em motocross está no equilíbrio, tempo, controle e no prever o que vai acontecer antes de acontecer. Não é que você vai segurar ou forçar as coisas. É preciso muito tempo e treinamento para ter equilíbrio, tempo e controle. E essa sensação de prever coisas para que depois passem a ser um reflexo automático seu. Para pilotar como um profissional, você tem que conseguir se movimentar bastante em cima da sua moto. Agora nós vamos comentar duas técnicas muito importantes que vão permitir que você faça isso com segurança e controle. Essas duas técnicas são posição do cotovelo e em cima do guidão, e pilotar posicionado mais para frente. A primeira e mais importante é a posição dos cotovelos no manete. A posição dos cotovelos e do manete são uma só porque você não pode fazer uma sem a outra. Se você estiver pilotando com os cotovelos baixos, você está mostrando que você não é muito rápido e ainda está no começo da carreira. Ou então é um velho piloto que nunca aprendeu um novo estilo de correr. Você já viu alguém acelerando com o braço todo em vez do punho? Talvez eles pensem que estão sendo arrojados. Eu pensava que ser arrojado é quando se está no meio dos outros e se costura todo mundo.
Repare como o seu cotovelo está longe, movendo rápido demais em relação com o acelerador. Isso é um bom começo para ser taxado de idiota, ou pior ainda, de exibicionista. A questão não é essa aqui, mas acima de qualquer coisa, pilotar com os cotovelos baixos lhe impede tanto de controlar a moto como de adquirir outras técnicas importantes. Como, por exemplo, pilotar com o corpo para frente. Depois a gente vai comentar sobre isso. Faça essa experiência. Ponha sua moto sobre o cavalete e sente-se nela. Segure o guidão de maneira reta sem segurar por cima. Agora vá para frente e acelere. Você está sem posição e não tem muito equilíbrio para controlar a moto. Se você acha que isso é ruim, então fique de pé e tente fazer o mesmo. Agora você está totalmente fora de posição e só estamos testando o acelerador. Com os cotovelos estando abaixados, você também perde a habilidade de se mover na moto e manter uma posição adequada. Não iria haver um equilíbrio entre você e a moto. A maioria dos pilotos profissionais mantém tanto os cotovelos quanto o agarre no guidão altos. Já que é tão comum, deve haver algum motivo bom para isso. Quando você pilota com os cotovelos e o agarre altos, você mantém um maior equilíbrio entre os movimentos do seu corpo e da moto. Você consegue manter esse nível e controlar os movimentos e a aceleração da maneira que quiser. Essa técnica realmente é certeira quando você precisa mover para frente para acelerar mais, principalmente quando você estiver de pé. Quando você desacelerar, você deve automaticamente voltar para trás. Quando você acelerar de novo, você pode se mover para frente. Você vai ter um bom estilo e postura o tempo todo, o que vai lhe dar mais controle. É impossível de se obter esse estilo e postura quando os cotovelos e o agarre no guidão estão baixos. A única hora que você não deve manter os seus cotovelos elevados é quando estiver brecando a seco. E também quando estiver fazendo uma curva, seu cotovelo de dentro da curva não pode estar alto. Mas ao mesmo tempo vai manter o seu cotovelo oposto mais alto. Se você ficar com os cotovelos altos demais quando estiver brecando, você não vai conseguir se mover para trás o bastante e suas mãos podem acabar saindo do guidão quando for brecar nos obstáculos. Quando estiver numa curva, seu cotovelo do lado de dentro não precisa estar alto, porque a moto já vai estar se inclinando para a mesma direção e você precisa acompanhar essa inclinação. Deixe seu braço de dentro da curva manter uma posição natural. Para aprimorar essas técnicas, treine sempre num lugar seguro. 2 fatores importantes para se lembrar é de relaxar os braços e ombros ao máximo, mantendo o controle da moto. Tensão constante nos braços e ombros não vai funcionar nunca. Relaxe, mova-se, ache o tempo certo e o controle. Outro fator-chave é o controle do acelerador. Se você agarrar o guidão por cima, você vai ter um controle maior do acelerador. Em outras palavras, você vai conseguir manejá-lo com muito mais facilidade. Isso quer dizer que ao desacelerar, você vai sentir essa diferença também. É por isso que você deve treinar essa técnica numa área segura primeiro. Assim que começar a pegar o jeito da coisa, tente usá-la numa pista. Outra técnica extremamente importante é pilotar com o corpo para frente. Eu vou apresentar a seguir o formato novo, que vai ser usado nos meus próximos vídeos. Esse novo formato vai usar diferentes tipos de técnicas. Daí então vamos explicar essas técnicas separadamente e depois vamos mostrar como dominá-las. Como isso será feito? Num processo de 4 etapas. Primeiro eu vou explicar as técnicas. Segundo, eu vou mostrar o jeito certo e o errado. Terceiro, eu vou mostrar como começar a aprender as técnicas com a moto parada. E quarto, eu vou mostrar como treinar essas técnicas na prática. O vídeo a seguir é um exemplo de como vai ser esse novo formato de vídeo. E lembrem-se que vocês terão mais técnicas nos próximos vídeos. As técnicas para pilotar inclinado para frente são: inclinar para frente quando estiver acelerando, sentado e de pé. Inclinado para frente na saída de uma curva. Inclinado para frente quando aterrissar e acelerar num salto. Inclinado para frente nas largadas. Apertando a moto com seus joelhos. Nós apenas falamos da posição dos cotovelos e do agarre porque vai precisar conseguir fazer aquilo corretamente para pilotar, mas inclinado para frente. Essa posição para frente vai mexer com o peso do seu corpo na frente do ponto do eixo. A posição para frente vai ajudá-lo a dar o impulso, a deslizar a moto e a qualquer momento que precisar acelerar bastante.
Também será usado quando tem que se jogar a moto de um lado para o outro durante os saltos, costelas e alguns tipos de bumps. Essas técnicas em que se move com o corpo para frente têm um impacto mais ameno no seu corpo. Inclinando para frente quando estiver acelerando, seja sentado ou em pé. Um dos erros mais comuns dessa técnica é quando o piloto não consegue acelerar antes da moto ir para frente na hora da aceleração. Dois pontos negativos disso são as rodas e é fisicamente mais difícil porque a parte superior do seu corpo está puxando contra a potência da moto. Quanto às rodas, o peso do seu corpo fica muito para trás do ponto de eixo e você tem que puxar o guidão contra você. O que você tem que fazer quando isso acontecer? Desacelere e tente novamente. Quando estiver correndo, você jamais pode cometer esse tipo de erro. Essa é a maneira certa de se aplicar a técnica. Aqui, Jeremy McGrath está antecipando a aceleração inclinando-se ao mesmo tempo para a frente. Não houve problema com as rodas e o impacto é bem mais leve nele porque ele está no centro da força da aceleração e não atrás. Cara, essa sensação é demais. Corrida de Glen Ellen, em San Bernardino, Califórnia. Saindo de uma curva e inclinando-se para frente. O que nós já aprendemos também se aplica aqui e a vantagem a mais é o controle na hora de deslizar a moto. Para controlar o deslize, você precisa trabalhar com o ponto de eixo a partir do centro da moto. E você precisa manter o peso do seu corpo na frente do ponto do eixo. Quando você puser seu peso muito para trás, você estará dizendo para a roda traseira travar e ir para frente. E se você conseguir fazer a moto deslizar, você estará levando todo o seu peso junto com ela, em vez de ficar na frente dela. Agora você está fazendo tudo errado e a consequência disso é que vai perder o controle da moto. Para se fazer isso corretamente, você tem que pôr o peso do seu corpo no centro do ponto de eixo. Daí, quando você for para frente, vai estar colocando o seu peso mais à frente do ponto do eixo. Daí a roda dianteira vai ficar com mais peso para obter uma tração maior e menos peso na roda traseira para obter uma tração menor. Com esse comando, a moto vai deslizar. E você vai estar controlando esse deslize com os movimentos da parte superior do seu corpo na frente do ponto de eixo. Outra forma de ter esse controle é com a embreagem ou acelerador. Quando você deslizar a moto, você vai estar pilotando com a roda traseira. Você não deve fazer isso quando estiver saindo de uma curva estreita, porque seus pneus vão estar no acostamento e você não vai conseguir deslizar. Mesmo assim, você precisa se inclinar para a frente assim que sair do acostamento para acelerar mais forte, manter a roda dianteira no chão e ficar mais no centro da força da aceleração. Quanto mais potente for sua moto, maior essa regra será sentida. Inclinando-se para frente quando estiver acelerando no meio de um salto. Essa técnica é usada somente quando você for pousar com a roda traseira primeiro e acelerar quando aterrissar. Agora você tem uma força combinada da aterrissagem e aceleração. Se não fizer isso corretamente, você vai pular e ter dificuldade para aterrissar.
Além de dificultar o pouso, também vai perder tempo. Quando essa técnica é praticada corretamente, a roda traseira aterrissa primeiro e já começa a acelerar bastante antes de aterrissar. Desta forma, o piloto já vai estar acelerando quando a roda dianteira aterrissar. Se você for com o corpo para frente na aceleração, vai conseguir acelerar mais e como o seu corpo vai estar em movimento, ele vai absorver ainda mais o impacto. Essa técnica também vai manter o piloto reto. Inclinação dianteira na largada. Quando você tiver boa tração na partida, você vai ter que inclinar o corpo para frente. Se não fizer isso, a roda dianteira vai subir e você vai ter que apertar a embreagem ou desacelerar para que ela desça de volta. Lembre que para manter seu peso para frente, você precisa agarrar em cima do manete, principalmente do acelerador. Desta forma, você vai poder levantar e ficar por cima da moto e não apenas inclinar para baixo e para frente. Um lembrete especial para os pilotos que não estão acostumados a pilotar agarrando o manete por cima. Lembrem do que comentamos antes, pratiquem bastante num local seguro e isolado. Isso porque o acelerador vai sentir a diferença e você vai ter que pressionar a roda traseira para desacelerar. Quando esta técnica é bem aplicada, você pode sair do buraco depressa e continuar acelerando bastante. Apertando a moto com os joelhos. Para conseguir pilotar posicionado para frente, você vai ter que conseguir apertar a moto com os joelhos. Muitos pilotos principiantes não conseguem pegar essa técnica de apertar ou espremer a moto entre os joelhos. Se não o fizer, o piloto vai ter que segurar a moto com mais força e ele vai ter a sensação de estar separado da moto. O piloto vai pular mais e tentar procurar um equilíbrio ao invés de obter o equilíbrio desejado. Quando estiver no ar, não é necessário apertar a moto com os joelhos. Mas quando estiver no chão, você vai ter mais controle e confiança usando essa técnica simples. Espremendo a moto entre os joelhos vai fazer você se identificar mais com a moto. Você estará mais ligado a ela. Já que não vai ter que segurar com tanta força, esta técnica vai ajudá-lo no problema de acontecer de soltar o braço do guidão. Instrução prática e com a moto parada. Agora nós vamos ver um pouco na prática e com a moto parada para que você aprenda as técnicas que acabamos de ensinar. Primeiro vamos ver com a moto parada. Uma das técnicas mais importantes que você precisa saber fazer para conseguir ir para frente enquanto estiver acelerando é a técnica da hora de saber o tempo certo de controlar o acelerador e os seus movimentos com a parte superior do seu corpo. As duas coisas têm de ser feitas ao mesmo tempo. Quando você for para frente, o manete do acelerador abre. Quando ele abre, você vai para frente. E quando o manete do acelerador é fechado, você vai para trás. Quando você estiver no chão, os joelhos sempre têm que apertar um pouco a moto. Você pode apertar a moto um pouco com os joelhos enquanto estiver sentado, mas essa técnica é melhor quando se está em pé.
Quando você precisar fazer várias manobras, deixe que seus joelhos acompanhem a inclinação lateral da moto. Quando não tiver que se mexer muito e quiser controlar a moto, prenda seus joelhos na parte da frente do assento. Para fazer isso corretamente, sem forçar sua perna, empurre um pouco as pedaleiras enquanto estiver prendendo seus joelhos no assento. Mantenha as pedaleiras prontas para que seus pés não escorreguem. Você vai sentir a diferença quando fizer isso com a moto parada, porque não há força de aceleração. Mas praticar com a moto parada é de grande utilidade. Depois que você tiver pegado o esquema, sente-se e fique em pé com a moto parada e depois tente a técnica na prática. Sentado é mais fácil, então comece primeiro sentado. Numa pista sem obstáculos e reta, treine a acelerar e acompanhar a aceleração com o corpo para frente. Use apenas a primeira e segunda marcha para fazer isso. Depois que a moto acelerar, aperte simultaneamente o acelerador, ponha seu peso para trás e use os freios para reduzir a velocidade. Depois que reduzir a velocidade, treine a acelerar e ir para frente ao mesmo tempo. Depois faça o mesmo de pé. Quando estiver acelerando em pé, aperte a moto com os joelhos na parte da frente do assento. Isso vai ajudá-lo a se posicionar na frente. Quando fizer isso, incline a parte superior do corpo para frente junto com a força da aceleração. Ao treinar essa tática, você vai criar automaticamente o momento certo de acelerar junto com os movimentos da parte superior do seu corpo. Vocês acabaram de ter o exemplo de como vai ser esse novo formato de vídeo em 4 etapas. Lembrem-se que não se trata apenas de ousadia e divertimento. Seja esperto e treine de maneira correta. Quando as técnicas passarem a ser automáticas para você, você vai começar a criar seu próprio estilo de pilotar. Quanto tempo você vai levar para adquirir essas técnicas? Isso depende só de você. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza. Quanto mais você as fizer de forma errada, mais tempo vai levar para aprendê-las direito. Não se desanime se não aprender essas técnicas no tempo que você estipulou. Continue se esforçando para aprender sempre e treine cada vez mais. É muito importante que você aprenda a aperfeiçoar todas as técnicas importantes com seu próprio estilo antes de entrar para as competições. E é como qualquer outro esporte. Se você quiser ser bom nisso, tem que aprender o básico antes. E em motocross, o básico é essencial. Peguemos o tênis como exemplo. Para ser um bom tenista, você precisa saber aplicar todas as regras básicas do tênis. Então, o primeiro passo a se fazer é aprender essas regras básicas. Estamos vendo um garoto que está tendo uma atitude errada para aprender tênis. Quando o professor de tênis quis aconselhá-lo sobre a maneira correta de segurar e balançar a raquete, ele disse que queria continuar jogando do jeito dele. Isso parece meio idiota, mas eu já vi vários pilotos jovens de motocross que querem só saber de pilotar antes de aprender a segurar direito no guidão. Aprender as técnicas corretas e as regras fundamentais para se pilotar uma moto é igual a esse garoto aprendendo tênis. Futuramente ele teria evoluído muito mais se tivesse ouvido o professor e aprendido o jeito certo de segurar e balançar a raquete. Daí teria continuado a jogar assim, de forma que passaria a ser automático para ele. Em motocross, você vai chegar muito mais longe se tiver a humildade de aprender as técnicas corretas. Outro esporte em que as técnicas básicas e regras fundamentais são muito importantes é o voo livre com asa delta. Um principiante não aprende a correr numa montanha e já sai voando. Primeiro ele ou ela tem que aprender as condições diferentes de voo e como se faz a asa delta voar. Depois ele tem que aprender as técnicas básicas e as regras fundamentais. Eu escolhi voo livre porque se você não aprender o jeito certo de voar, você morre. Em comparação com o número de esportistas, no voo livre tem um número mais alto de fatalidades do que em qualquer outro esporte. O grande problema é que as pessoas querem progredir rápido demais. Tendo isso na cabeça, os pilotos de voo livre usam um processo de aprendizagem correto. Vejamos um exemplo simples. Primeiro, eles se habituam a usar o equipamento e a barra de controle presos no teto. Depois, eles treinam a usar a asa delta no chão. Daí, eles vão para uma área segura onde possam praticar decolagem e aterrissagem. Eu acho que você já entendeu a ideia.
adaptei esse mesmo processo por etapas nas minhas escolas de motocross e obtive ótimos resultados. E agora eu estou usando isso nos meus vídeos técnicos, e esses vídeos técnicos virão num formato novo. Motocross também é um esporte muito perigoso. Apesar dessas técnicas darem mais segurança, não é só por isso que eu as uso, mas eu as uso porque elas dão os melhores resultados. Seja esperto e sempre use sua cabeça. Primeiro você tem que aprender a usar isso, antes de poder usar isso. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a melhorar seu jeito de pilotar. Para obter mais informações sobre os vídeos e as escolas de motocross, ligue no número 330-7588-333 ou escreva para GSMXS 178 Carter Circle Boardman, Ohio 44512. Não rebobine a fita ainda. Você vai ver a seguir os 7 maiores patrocinadores das escolas. Obrigado.